Lula diz que quer humanizar o combate ao pequeno crime. Vou passar o comentário primeiro para a Karina Michelin. Não é surpresa, né, Karina? Já era algo que até a gente usava, eu usei em alguns vídeos nossos do canal Hipócritas, as falas dele, justamente para as pessoas entenderem e fazerem aquele, dar aquele contraste, né, dele defendendo esse tipo de coisa, esses pequenos crimes e mostrando o que esses pequenos crimes causam. Quantas vezes a gente falou sobre isso, mostrei em vídeos, satirizamos, né? Pessoas são assaltadas, são mortas e são defendidas por esse regime que está aí no poder. Karina Michelin. É por isso que nós estamos numa decadência moral e espiritual jamais vista, né, na nossa história contemporânea. E isso, eu vou dizer para vocês, daqui é Marx puro, né? A famosa luta de classes, né? Imagina, quem tem necessidade pode roubar. Lembra da famosa teoria de Marx, né? Que a ação de Marx, que era a burguesia contra o proletariado contra a burguesia. Isso sempre existiu, então ele está aplicando isso ao pé da letra, porque realmente é a ideologia de onde eles vêm, faz parte do plano de poder, né, total absoluto. E a gente vê que essa política deu errado no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, que foi aí possível, né? A gente tem lá o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que liberou, né, o roubo até $900, $1.000 por dia. Eles podem roubar. Tanto é que a gente viu o degrado total que virou esses estados azuis, famosos estados azuis democratas. E o Lula ele só está trazendo isso para cá e fazendo a propaganda de que vai ser assim, vamos humanizar o crime, né? As pessoas que roubam, coitadinho, rouba o celular para tomar uma cervejinha, ou rouba uma pessoa para... Mas o roubo, ele não vem seguido só do roubo em si, ele vem seguido de morte, muitos deles, né? Eles seguem de agressão física. Quantas pessoas perdem a vida aí por um roubo de celular, do que seja? A gente vê aí, o Brasil é um dos países que mais... o ranking, né, de países mais perigosos do mundo, das cidades mais perigosas do mundo, está no Brasil, né? Ele lidera o ranking disso daí. Agora, humanizar o crime, eu acho uma barbárie total. É por isso que a gente está realmente, quando a gente tem um governo composto por pessoas que tiveram um histórico de corrupção muito alto, né, que a maioria dessas pessoas tem uma passagem pela polícia, foram presas, foram processadas por lavagem de dinheiro, corrupção e tantos outros crimes, né, que a maioria do Congresso e do nosso Estado brasileiro aí é dominado por esse tipo de políticos. E o que você vai ensinar à população? Você vai deixar a população ser igual a você, né? Você não tem mais moral, você não tem ética para dizer o que é bom ser feito, o que não é. Então, vamos humanizar o crime, o pequeno roubo, aquilo que seja. Como que ele pode definir o que é pequeno, né? Humanizar qualquer tipo de criminalidade, sendo que do outro lado sempre tem alguém, a vítima, que vai perder a vida, ou que vai perder seus bens, ou que vai perder tudo. A gente vê hoje, eu tenho relatos de pessoas que estão entrando nas casas, levando tudo. Inclusive, esses dias, uma seguidora minha me falou, olha, não é só de pouco dinheiro, eles entraram na minha casa e levaram tudo que eu tinha, somando tudo dá uns R$300 mil, vou ter que começar minha vida do zero. E aí? Quem paga por isso? Vamos humanizar esse tipo de gente que vem na tua casa, pede licença e fala, olha, tô vindo aqui roubar porque o governo humanizou, está humanizando a gente agora para poder roubar. Isso é um absurdo, isso é algo completamente impensável de você proclamar isso à nação, que você está proclamando, você está fazendo apologia do crime. Apologia do crime. E aí, como é que você vai dizer? E por um lado ele fala, olha, aqui vamos humanizar essas pessoas com um pequeno crime. E, por outro lado, ele é a contradição de si mesmo, né? Fala que o combate à corrupção grande, né? Que essas facções criminosas, o tráfico de drogas, esses sim vão ser realmente penalizados. Agora eu quero ver se Lula vai lá enfrentar o cartel de Sinaloa, com o México, né? Quero ver se vai lá falar com o amigo dele, Petro, que colocou a cocaína na bolsa, né? Porque Vale hoje é assim, que é cotado em bolsa, cocaína.
Quero ver se ele vai falar com os amigos deles, que estão todos envolvidos aí nesse cartel, nessas coisas, nesses tráficos de drogas incríveis, enormes no mundo, e se ele vai combater realmente isso. É muito mais fácil humanizar, porque você usa essas pessoas, a vulnerabilidade de crianças, de pessoas que não têm absolutamente nada, porque se um país que não oferece nem saneamento básico e água potável para mais de 60% da população, é já um retrato de tudo que a gente está vivendo. Então, isso é abrir a porta para o caos, né? Para o caos total. E isso não é um bom sinal, porque a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando essas pessoas é permitido roubar, porque nós estamos humanizando essas pessoas, isso é uma agenda marxista, né? Essa é a luta de classes, isso é revolução, né? É isso que eles querem. E é isso que eles estão fazendo. E quando você abre a porteira para isso, fica difícil de você controlar, e você se torna refém. As pessoas de bem se tornam refém da criminalidade, que ninguém mais pode te defender. E você vive realmente em uma situação difícil, onde a polícia não pode agir, né? A polícia não pode agir, quem vai te defender? A sua família está sempre em risco. A maioria dessas pessoas sai para trabalhar às 5 horas da manhã e não tem certeza se vai voltar para casa, né? Sobretudo policiais. Vai no Rio de Janeiro entrevistar policiais para ver o medo que eles têm e o temor que eles têm. Toda vez que eles saem de casa, olha para as famílias deles e não sabe se vai ver eles no final da tarde. Agora, ter coragem de humanizar bandido, isso é algo... é um tapa na cara, mais um tapa na cara da sociedade civil de bem, que paga seus impostos e que, além de pagar seus impostos, ainda, por cima, é tratada como o precursor, aquele que está realmente fomentando o crime, fomentando a diferença de classe social. Vai ver se as pessoas querem trabalhar. Não querem. Agora, o crime é mais fácil, o crime compensa. E o Brasil está dando esse exemplo, que o crime compensa. Olha só o nosso governo. Obrigado, Karina. Já somos reféns, né, Karina? Já vivemos como reféns. Eu sou de Santa Catarina, né? Santa Catarina talvez seja, o sul do Brasil ainda seja um dos lugares um pouco mais seguros ainda dentro do Brasil, mas de forma geral o brasileiro ele vive com esse sentimento, essa sensação de insegurança, né? Eu vi uma postagem, eu passei rapidamente por ela, não consegui ler mais ou menos a matéria, mas eu vi que um mercado parecia que tinha sido invadido por dezenas de pessoas, de drogados, uma coisa assim, e que a pessoa, até me lembrei disso porque você mencionou a sua amiga que teve um prejuízo de 300 mil, e se eu não me engano, o prejuízo dessa loja, se alguém viu alguma coisa parecida, até pode comentar ali no chat, pessoal, para eu ter certeza de que eu não estou falando alguma besteira. Às vezes alguém pode confirmar se tiver visto alguma coisa parecida. E que teria a pessoa, o dono do estabelecimento também, parece que teve 300 mil reais, algo em torno disso, de prejuízo, porque entraram dezenas e dezenas de drogados, se eu não me engano, é na região próxima onde tem a Cracolândia, em São Paulo. Algo assim. Se alguém souber de alguma coisa, joga aqui no chat para a gente saber. Essa sensação de insegurança que a gente vive no Brasil, e temos um presidente, como a Karina bem falou, proclamando isso no órgão máximo, no órgão maior, no maior cargo, aliás, do Brasil, do Estado brasileiro, que é presidente da República, né, Diogo Forjaz? Esse caso que você mencionou, Paulo, foi na Cracolândia, sim, e o lojista teve que baixar as portas. O prejuízo foi alto demais e ele não teve condições de manter a loja aberta, vai demitir os funcionários, já anunciou, vai ter um plano de demissão e tudo mais. Ele realmente não sobreviveu à ação dos cracudos, né, no bom português. Aquele sujeito que o meu corpo, minhas regras vale. Não valeu para o cidadão de bem lá durante a pandemia, mas para o cracudo vale. Aquele que está habilitado a destruir o próprio corpo, a própria saúde e propagar não só doenças, mas violência pelo centro de São Paulo, com visitas do Júlio Lancelotti, que eu me recuso a manter o título de padre, com visitas
do Júlio Lancelotti, das ONGs que permeiam ele, que certamente conseguiram, por enquanto, sufocar o caso dele. Vamos ver como é que isso vai ficar quando bater lá fora. Vai tocar a campanha do Tio Sam, esse caso do Lancelotti não acabou, não. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Até lá, aguardemos. Olha, eu fico me perguntando como é que se humaniza o pequeno... O que seria a humanização do pequeno crime? Nós vamos humanizar o roubo? Nós vamos humanizar a violência? Nós vamos humanizar... Como é que funciona isso na prática? Porque humanizar remete ao ser humano. Mas quando se fala em humanizar criminosos, não se trata do ser humano, mas do crime. Como é que se humaniza... O que seria humanizar um crime? Precisamente. Eu fico confuso. Por exemplo, carregar uma plaquinha escrito SOS Forças Armadas é um crime pequeno? Porque se for, vai humanizar também? Porque esse pessoal que segurou plaquinha lá no dia 8 de janeiro, pacificamente, alguns que gritaram não quebra, varreram caco de vidro, tem vídeo, varreram o caco de vidro e tudo mais, esse povo tá processado, tá com tornozeleira, alguns ainda estão na cadeia, um recentemente faleceu por causa do uso da tornozeleira, não podia exercer a sua atividade profissional, passou a fazer algo que ele não tinha domínio, caiu da árvore fazendo jardinagem e faleceu. Então, como é que fica? Esses pequenos crimes, os crimes da palavra serão pequenos? Mesmo esses que não existem em lei, sei lá, tipo fake news, não tem lei. Como é que vai ser isso aí? Isso também vai ser um crime pequeno a ser humanizado? Quer dizer, vai ser vamos tratar com humanidade o pessoal que não gosta muito do governo que acaba com as contas públicas, que flexibiliza o uso de drogas, que alivia para o criminoso e que cobra o preço de todas essas agendas dos impostos de quem ainda consegue trabalhar num país que tem cada vez menos empregos reais e cada vez mais empregos atrelados ao Estado, seja por concurso público, seja por ações do governo. Então, o que é se desumanizar o pequeno crime? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa avaliar. Agora, do ponto de vista prático, que a Karina tem razão, isso é agenda. O PT, o regime, vem enfraquecendo a sociedade, sob todas as perspectivas possíveis, inclusive a econômica, a de segurança. Veja, o objetivo é retirar da sociedade brasileira qualquer possibilidade de reação. E a reação passa por poder econômico, por poder de organização social e articulação, passa pela percepção de segurança em agir, de presença do apoio do Estado ou da lei em casos extremos. Afinal, o nosso povo, embora tenha votado contra o Estatuto do Desarmamento, quando consultado, é um povo desarmado. Então, como é que você desarticula? Primeiro, desarticule economicamente. Bom, poderia entrar nos pormenores aqui, mas eu vou acabar mudando de pauta. O aspecto econômico desta pauta é a insegurança. E o exemplo que você trouxe do lojista é excelente. Claro que nem todas as lojas serão invadidas por uma horda de cracudos protegidos pelos comunistas, mas você tem uma série de outros crimes que estão conectados aos pequenos crimes. Os grandes crimes não funcionam de forma isolada. Por exemplo, o tráfico será considerado um pequeno crime nessa humanização? Porque se for, em razão do tráfico nós temos assalto, assassinato, latrocínio, estupros e por aí vai. Então, veja, você tem mais uma ação que traz, primeiro, a insegurança. O cidadão já não sabe mais se ele será ou não protegido pelo Estado. Ele não sente mais, ele tem cada vez menos a percepção de que as ruas lhe pertencem. É por isso que o brasileiro de bem mora atrás das grades, nos prédios, e não os bandidos. Quem está atrás das grades é você, que paga impostos. Por outro lado, sob o ponto de vista econômico, o crime também diminui o poder econômico. Quanto maior for a insegurança pelas ruas, quanto maior for o caos, menos as pessoas circulam, menos o comércio vende, por aí vai. Não precisa ser necessariamente invadido por uma horda de cracudos, não. Então há um impacto econômico e há um impacto na segurança. E são parâmetros importantes para que a sociedade possa reagir. Além, é claro, da percepção do quíntuplo padrão, duplo é pouco, padrão de avaliação da justiça. Quer dizer, você vê de um lado, como citei no começo, as senhorinhas, senhorzinhos, brasileiros de bem e suas plaquinhas com suas fichas ilibadas sem crimes, presos com veemência pelo mesmo Estado que diz ter o desejo de retirar a veemência que já não existe para assaltantes, ladrões, agressores e por aí vai. Esses saem na audiência de custódia. Então,
quanto mais eles promovem essas agendas, mais eles tiram também o espírito reativo do brasileiro. Descrença, desânimo para causar desunião. Quando você não acredita mais que algo é possível, você desanima diante de tantas dificuldades, você não se articula. Descrente, desanimado e desunido, você está vencido. Então faz parte de uma agenda mais ampla. Esse aspecto especificamente tem, no meu entendimento, essa alcunha. E não vamos nos esquecer, não quero antecipar a pauta, Paulo, mas que já houve redução, inclusive, no orçamento dos militares. Agora, imagine se você tiver, por exemplo, uma horda de pequenos crimes circulando pela cidade com maior tranquilidade diante da humanização ou da relativização desses crimes. Um exemplo do que houve na Califórnia. Imagine isso no Brasil. No Brasil. As pessoas dizem se o comunismo vai matar no Brasil. Eu me pergunto em que mundo essas pessoas estão. O comunismo já mata no Brasil, mais do que em qualquer outro país do mundo. Tranquilamente. O nosso número de homicídios anuais bate os números das principais guerras das últimas 3 décadas. O Iraque não matou tanto quanto mata o crime no Brasil. A guerra, nenhuma guerra no Oriente Médio, na verdade, nem a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia mata infinitamente menos do que mata o crime no Brasil. E quem é que promove o crime? Quem é que traz o crime para o Estado? A esquerda. É ela a defensora da banjolatria, a mesma que aplica ao Hamas, já que falei em guerra. É ela quem relativiza o crime, ameniza as penas, responsabiliza a vítima e promove a expansão da violência. Portanto, é o crime e os seus defensores, nas suas mais variadas vertentes, alimentadas por financiamentos internacionais, ONGs e tudo mais, são os responsáveis pelo número assustador de homicídios que nós temos no Brasil. Os homicídios no Brasil são, sim, obra de um comunismo que rasteiramente entrou no país e que já algema as mãos da polícia para viabilizar a mão da violência. Então, tudo isso é parte de uma agenda que, lamentavelmente, não começa agora, mas que a esta altura, quando o regime tenta se consolidar de uma vez por todas, elas ficam ainda mais evidentes para aqueles que, porventura, não tivessem percebido. Eu concordo com a Karina. É a agenda.